Filho e ao Santo Espírito de Deus. Vamos falar aqui sobre ele venceu os grilhões da morte. A morte perdeu sua chave, porque aquele que é a vida eterna quebrou suas cadeias para sempre. Maravilha, né? Jesus venceu os grilhões da morte. É muito lindo, é muito interessante, é muito impactante nós podermos falar sobre esse assunto tão maravilhoso, tão especial. E a mensagem central do cristianismo não é apenas a morte de Cristo na cruz, mas a sua vitória sobre ela. A expressão ele venceu os grilhões da morte revela uma verdade poderosa. Aquilo que aprisionava a humanidade foi quebrado definitivamente por Jesus. A morte, que era vista como o fim inevitável, foi derrotada. Oi, Nina, tudo bem, querida? Os grilhões, símbolo de prisão, domínio e condenação, foram despedaçados. E essa é a grande vitória do cristianismo. A morte não pôde detê-lo, a morte não pôde prendê-lo. A morte parecia ter a última palavra. O silêncio do sepulcro ecoava como um ponto final na história daquele que ousou amar até o fim. Mas não era o fim. Era apenas o começo da maior vitória já testemunhada pela humanidade. A cruz não foi a derrota, foi cumprimento. O sangue derramado não foi em vão, foi redenção. E o sepulcro não foi prisão, foi apenas passagem. A morte tentou segurá-lo, mas como prender aquele que é a própria vida? Jesus entrou na morte, mas a morte não conseguiu contê-lo. Ela não tinha autoridade, não tinha poder, não tinha direito sobre ele. Pois nele não havia pecado, nele não havia culpa. No terceiro dia a pedra foi removida. Não para que ele saísse, mas para que o mundo visse que ele já não estava mais lá. A morte não pôde prendê-lo. E essa verdade ecoa até hoje. A morte não pôde prender o autor da vida, a morte não pôde vencer o amor eterno, a morte não pôde apagar as promessas de Deus. E se a morte não pôde prender a Cristo, também não pode prender aqueles que estão nele. Porque a ressurreição não é apenas um evento, é uma garantia. Garantia de que o pecado foi vencido, garantia de que o perdão é completo, garantia de que temos livre acesso a Deus, garantia de que a vida triunfa sobre a morte. E hoje a mensagem continua viva. O túmulo está vazio. A cruz está consumada e o Salvador está vivo. A morte não pôde prendê-lo e por isso nós também somos livres. A morte perdeu a sua chave, porque aquele que é a vida eterna quebrou suas cadeias para sempre. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus por isso. E a mensagem central do cristianismo não é apenas a morte de Jesus, mas é justamente a vitória. O apóstolo Paulo lhe disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E a morte que era vista como o fim inevitável foi derrotada. Os grilhões, símbolo de prisão, domínio e condenação, foram despedaçados. Qual é o significado dos grilhões da morte? Os grilhões representam o poder do pecado. Romanos 6:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A condenação espiritual. O homem estava condenado completamente. A separação entre Deus e o homem, o medo da morte, Hebreus capítulo 2, 14 a 15. Antes de Cristo, a morte reinava como uma força invencível. A humanidade estava espiritualmente aprisionada.
sem poder de se libertar por si mesma. Mas nós vemos a obra de Cristo na cruz. Na cruz, Jesus não apenas morreu, ele venceu quando declarou: está consumado. João 19:30. Ele estava afirmando que a dívida do pecado foi paga. A justiça de Deus foi satisfeita. O caminho da salvação foi aberto. A cruz foi o campo de batalha onde o amor venceu o pecado. E nós vemos aí a ressurreição, que é a quebra dos grilhões. A vitória se manifesta plenamente na ressurreição, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Atos capítulo 2, o versículo 24. E aqui está a chave para o nosso entendimento. A morte tentou prender Jesus, mas não tinha poder legal sobre ele. Ele rompeu as cadeias por dentro. A morte não conseguiu segurá-lo. O que significa essa vitória para nós? Porque ele venceu. Nós também participamos dessa vitória. Em Romanos 6:6 diz: já não somos escravos. Aí está a libertação do pecado. Ele nos livrou da escravidão espiritual. E Romanos 8:1, perdão completo, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Hebreus 9:19-20, o véu foi rasgado, aí nós temos o livre acesso à presença de Deus. E 1 Coríntios 15:54-57, a morte não é o fim, é esperança de vida eterna. A morte foi derrotada e a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Isso mostra que a morte perdeu o seu domínio. O pecado foi vencido, a eternidade foi garantida em Cristo. E a aplicação espiritual para isso é: viver essa verdade significa não viver mais preso ao passado. Caminhar em liberdade espiritual, porque Cristo nos libertou. E confiar na vitória de Cristo diariamente. E também ter esperança mesmo diante da morte. Ele venceu os grilhões da morte não é apenas uma frase, é a base da fé cristã. A cruz foi o preço, a ressurreição foi a vitória. E a vida eterna é o presente. A morte foi derrotada não por força humana, mas pelo poder divino do amor redentor. Os grilhões da morte que aprisionavam a humanidade foram quebrados no silêncio do sepulcro, quando a vida se levantou e a morte perdeu para sempre o seu domínio. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Você pode sentir a presença do Senhor aí na tua casa e adorar o Cordeiro de Deus? Eu tenho aqui algumas provas da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã. Como declara o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15:14. E a seguir nós temos aqui algumas provas bíblicas, históricas e racionais da ressurreição. O túmulo vazio. Todos os evangelhos relatam que o túmulo foi encontrado vazio. Mateus 28:6. Vamos ler aqui. Deixa eu buscar aqui. O versículo 20. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. O versículo 28, o capítulo 28 e versículo 6 de Mateus, descreve o momento em que o anjo anuncia às mulheres que foram ao sepulcro, que Jesus ressuscitou. Em diferentes traduções, o versículo aparece assim. Na Almeida Corrigida, fiel ACF, ele não está aqui porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde jazia.
Na versão corrigida, fiel, ACF, ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito, vinde e vede o lugar onde jazia. Na nova versão internacional, NVI, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham e vejam o lugar onde ele jazia. E este versículo ocorre no primeiro dia da semana, após o sábado, quando Maria Madalena e a outra Maria vão ao sepulcro e encontram a pedra removida e um anjo que lhes anuncia a ressurreição de Jesus. O versículo enfatiza que Jesus cumpriu sua promessa de ressuscitar, confirmando a veracidade de suas palavras e a vitória sobre a morte. Qual é o significado teológico? Ressurreição, Mateus 28, 6 é central para a fé cristã, pois confirma que Jesus venceu a morte e cumpriu a profecia de sua ressurreição. É um convite à fé. O anjo convida as mulheres a verem o lugar onde jazia, simbolizando que a fé se fundamenta na experiência e na consumação da promessa divina. Esperança e alegria, a sepultura vazia, representa a esperança de vida eterna e a certeza de que Cristo é o Senhor da vida. Aplicação. Este versículo é frequentemente usado em celebrações da Páscoa, em estudos bíblicos, em reflexões espirituais, lembrando que os cristãos de que a ressurreição é a base da fé e da esperança cristã. Ele também reforça a importância de confiar nas promessas de Deus e de testemunhar da verdade da ressurreição. Marcos 16 e o versículo 6. Vejamos aqui. Marcos 16 e o versículo 6. Glória a Deus. Ele, porém, disse: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Lucas 24, 3. Vamos ler. Lucas 24 e 3. Diz o seguinte: mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ele ressuscitou. João 20 e 21. Vejam bem o que é que diz. Deixa eu buscar aqui. João 20 e 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Se o corpo de Jesus estivesse lá, o cristianismo teria sido facilmente refutado pelas autoridades da época. Nem judeus nem romanos conseguiram apresentar o corpo. Aí nós temos as aparições de Jesus após a ressurreição. Jesus ele aparece a muitas pessoas, aparece a Maria Madalena, João 20, 14, aparece aos discípulos, Lucas 24, 36, a mais de 500 pessoas de uma só vez, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Essas aparições foram visíveis, físicas, ele foi tocado, foi prolongadas durante 40 dias. Aí nós vemos aí a transformação dos discípulos. Antes da ressurreição, eles estavam com medo, estavam escondidos, estavam desanimados. Depois da ressurreição, eles pregaram com ousadia, enfrentaram perseguições, muitos morreram por essa verdade, e ninguém morre por algo que sabe ser mentira. Aí nós temos aí o testemunho histórico, as fontes não cristãs também mencionam Jesus. Nós vemos Flávio Joséfo,
Tácito, eles confirmam a existência de Jesus, sua crucificação e o surgimento do cristianismo logo após a sua morte. Aí nós temos também o nascimento da igreja. A igreja surgiu em Jerusalém, exatamente onde Jesus foi crucificado. Isso seria impossível se o túmulo não tivesse vazio. Milhares de pessoas creram poucos dias depois, após a ressurreição de Cristo, Atos capítulo 2. E a mudança do dia de adoração. Os judeus adoravam no sábado, mas os cristãos passaram a se reunir no domingo. Por quê? Foi o dia da ressurreição. Aí nós temos aí também a coerência das Escrituras. A ressurreição cumpre profecias do Antigo Testamento. Salmo 16 e 10. Vejamos o que diz o Salmo 16 e 10. Prestem bem atenção. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E também nós temos Isaías 53. Isaías 53, o que nos fala: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, enquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. A Bíblia apresenta uma mensagem unificada. Cristo morreria e ressuscitaria. Aí nós temos a impossibilidade de outras fontes, teorias que não se sustentam. O roubo do corpo, discípulos não tinham poder. Desmaio, impossível sobrevivência à crucificação. E a alucinação não ocorre em grupo. E as explicações mais coerentes ele realmente ressuscitou. A ressurreição prova que Jesus é o Filho de Deus, o pecado foi vencido,
A morte foi derrotada, a salvação é real. A ressurreição não é apenas um evento da história. É a prova eterna de que a morte foi vencida e a vida jamais poderá ser aprisionada. Então vejam que a ressurreição, na realidade, não é apenas um evento da história. E a nossa grande alegria é porque ele ressuscitou, né? A ressurreição não é apenas um evento da história, é a prova viva de que a morte foi vencida. O pecado foi derrotado e a esperança da vida eterna foi selada para toda a humanidade. E esta é a nossa alegria. Não é a tua alegria? Ele venceu a morte, né? Venceu os grilhões da morte. Então a ressurreição de Jesus não pode ser limitada a um fato que ocorreu no passado. Ela não é apenas um marco histórico registrado nos evangelhos, é uma realidade viva, contínua e transformadora que atravessa os séculos e impacta diretamente a existência humana. Quando dizemos que a ressurreição não é apenas um evento na história, estamos afirmando que ela transcende o tempo. Não se trata apenas de algo que aconteceu, mas de algo que continua acontecendo espiritualmente na vida daqueles que creem. Foi um evento histórico real. Antes de tudo, a ressurreição é um fato histórico. Ela ocorreu em um tempo específico, em um lugar real, transformada por muitas pessoas, testemunhada por muitas pessoas, como afirma Paulo, né, que Jesus apareceu a centenas de irmãos após a sua morte, 1 Coríntios 15, 6. Isso significa que a fé cristã não se baseia em mitos ou ideias abstratas, mas em um acontecimento concreto. Contudo, se parasse ali, seria apenas história. Mas a ressurreição vai muito mais além disso. É uma realidade espiritual, a ressurreição é uma força viva. Ela não ficou presa ao passado, ela opera no presente. O mesmo poder que ressuscitou Cristo atua hoje, transformando vidas, transformando corações, libertando-nos do pecado. O poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Efésios 1, 19 a 20. Isso mostra que a ressurreição é experiência, não é apenas informação. E aí nós temos a vitória sobre a morte. A morte sempre foi o maior inimigo da humanidade. Mas ao ressuscitar, Cristo venceu definitivamente. Onde está a morte? A tua vitória. 1 Coríntios 15 e 55. E isso significa que a morte perdeu seu domínio. O medo foi vencido. A eternidade foi revelada. A ressurreição não apenas prova que Jesus vive, ela garante que a morte não tem a palavra final. Aí nós temos a derrota do pecado. O pecado era o que aprisionava o homem espiritualmente. Mas na cruz e na ressurreição, a culpa foi removida, a condenação foi anulada, o acesso a Deus foi restaurado, nenhuma condenação. E agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. A ressurreição não é apenas sobre Cristo, é também sobre nós. Quem crê participa dessa vida transformada, com a nova vida, uma nova identidade, um novo propósito. E a palavra nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A ressurreição inaugura uma nova existência. Uma esperança eterna. Se Cristo ressuscitou, então a morte não é o fim, existe vida após a morte. A esperança é eterna. E a ressurreição muda completamente a forma de como vemos a vida e a morte. Ela faz sentido, ela traz sentido, ela traz propósito, ela traz esperança. Dizer que a ressurreição não é apenas um evento histórico é reconhecer que é um fato histórico. É uma realidade espiritual, é uma vitória eterna, é uma experiência pessoal. Ela não está presa ao passado, ela vive no presente, mas também nos aponta para o futuro.
A ressurreição não ficou no sepulcro vazio. Ela caminha viva na história, transforma o presente e garante a eternidade daqueles que creem no Senhor. Que Deus em Cristo possa abençoar a cada um e que nós possamos agradecer ao Senhor cada dia, porque nós temos agora uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida em Cristo pela cruz. Uma nova vida em Cristo pela cruz, porque a cruz de Cristo não é apenas um símbolo religioso. É o ponto de transformação mais profunda da história da humanidade. Nela não apenas houve dor e sacrifício, mas também houve redenção, houve restauração. E o início de uma nova vida em Cristo para todo aquele que acredita, para todo aquele que crê. E a cruz é o lugar da troca divina. Na cruz aconteceu uma troca sobrenatural. Cristo tomou sobre si os nossos pecados, conforme nós lemos aqui em Isaías 53. Nós recebemos a sua justiça e aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, segundo aos Coríntios 5, 21. Isso significa que a cruz não foi apenas sofrimento, foi substituição. O fim da velha vida, a velha natureza marcada pelo pecado, foi crucificada com Cristo. E fomos crucificados com ele, Romanos 6, 6. Isso representa o fim da escravidão do pecado, a quebra das cadeias espirituais e a libertação da condenação. A cruz não melhora o homem, ela o transforma completamente, que é o nascimento de uma nova vida. Pela cruz nasce uma nova realidade espiritual. Se alguém está em Cristo, ela é nova criatura, ela tem um novo coração, está marcada por um novo coração, por uma nova mente, novas atitudes, um novo propósito. Não é uma forma exterior, é um novo nascimento. E aí você tem agora o livre acesso a Deus. Quando Jesus morreu, algo extraordinário aconteceu. O véu do templo se rasgou, Mateus 27, 51. Isso significa o fim da separação entre Deus e o homem, relacionamento direto com o Pai, e a cruz abriu o caminho que estava fechado. Aí nós temos aí agora uma vida transformada, uma vida marcada pelo amor, uma vida marcada pela graça. E a nova vida em Cristo não é baseada em esforço humano, mas na graça de Deus. Somos salvos pela graça, vivemos pela graça, permanecemos pela graça. E a cruz revela o maior amor já demonstrado. Deus prova o seu amor para conosco. Romanos 5, 8. E agora nós vivemos essa nova vida. E ter essa nova vida em Cristo implica abandonar o velho homem, o velho estilo de vida, viver em santidade, viver em fé, refletir o caráter de Cristo. E a cruz não é apenas algo para admirar, é algo para se viver. A cruz não é o fim, ela foi o começo, nela a culpa foi apagada, o pecado foi vencido, a morte perdeu seu poder, e por meio dela agora nasce uma vida nova, uma vida livre, uma vida restaurada, cheia de propósito. Na cruz, o velho homem foi sepultado. E em Cristo, uma nova vida ressurgiu, livres e redimidos, eternamente transformada. Amém? Pai amado, Pai querido, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu te louvo, Deus, neste momento, pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, porque tu venceste os grilhões da morte e hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor. Nós louvamos a ti, ó Pai, nós louvamos o teu nome, agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos porque o Senhor ressuscitou, louvado seja Deus, e nós louvamos ao Senhor e agradecemos para a glória de Deus, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Boa tarde, Orlando, tudo bem? Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia!
Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou. E essa é a mensagem do cristianismo, né? Ele venceu a morte, venceu os grilhões da morte, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Isso é um motivo de grande alegria para nós podermos louvar, nós podermos agradecer o nome bendito do Senhor e dizer: Deus, muito obrigado pela morte do teu filho e muito obrigado pela ressurreição do teu filho Jesus Cristo. E eu louvo ao Senhor pela tua vida, eu louvo ao Senhor por você estar aqui me acompanhando, meus amigos aí, igual o irmão Orlando, né? Lá de São Paulo, estive na casa do irmão, que me recebeu muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Jesus, ele ressuscitou. Ressuscitou para a glória de Deus, e nós exaltamos, nós glorificamos o nome do Deus Todo-Poderoso, porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Portanto, eu agradeço a todos aqueles que estiveram conosco durante esses minutos aí. Eu peguei uma imagem aqui sobre ressurreição, vou apenas mostrar. Ok, ele ressuscitou. Ele está vivo à direita de Deus, intercedendo por nós. Portanto, tenha um bom restante de sábado e amanhã é domingo de ressurreição. Eu fiz esta mensagem agora porque amanhã de manhã não vou ter tempo, nem também à tarde, eu vou para a escola dominical e à tarde também vou para um batismo. Um beijo, queridos. Orem por mim que eu estarei também orando por vocês. Muito obrigado a todos vocês que entraram aí, tá? Vô Domingos, Benê, Adaí, Natália, deixa eu ver aqui, João Rampelo, Manuel Bezerra, Maria, Francisca, Maria de Freitas, Honorina, Renorso, Orlando Marques, Manuel da Cunha, Gígio, Antônio, Bardock, Orlando está sempre aí, Anastácio, Lisonita, Cícero, José Ferreira, Marcelo, deixa eu ver, acho que é Kena me parece, Maria Sanchino, Maria Dores, Daniel Borges, Anildo, Elias, Anilde, José Fernandes, José Oliveira, Deusina Pereira, José, Antoninho, Regina, Adão, Idalice, Maria Iracema, Isa Domingues, Edson, Eliane, Maria Raul, Joseane, Ângela Maria, Elcia, Antônio Silva, Flora dos Santos, Daniel Evaristo, Rubens, Terezinha, Odair, Maria Conceição, Djalma, Almeida, Neuza, Dorval, Domingues Alves, Luiz Felipe, Maria Isabel, deixa eu ver, Deijanira, Damião, Manuel, Genésio. Gente, é muita gente entrando aí, que Deus abençoe. Um abraço para todos vocês.
Clailson, João Bosco, José Elias. Deixa eu ver mais aqui, deixa eu ver quem tem aí. Benê. Um abração, gente. Que Deus abençoe a todos vocês.